Existe sabedoria na sensibilidade feminina. Quem sente com o coração é capaz de criar, de comunicar, de curar. E muitas de nós encontram na arte a sua língua mais verdadeira. Aquela que traduz o que a alma sussurra e que o mundo precisa ouvir. O nosso encontro de final de semana está começando. Sejam bem-vindos ao Retratos Femininos, o nosso espaço de acolhimento, de escuta e de inspiração. Hoje o nosso bate-papo é com uma mulher que desde muito jovem já sabia que a arte seria o seu caminho. Suas músicas embalaram novelas e histórias de amor e conquistaram o Brasil. Hoje ela completa 25 anos de carreira. É uma artista completa, sensível, autêntica e linda. Tânia Mara. Sempre que quiser um beijo, eu vou te dar. Sua boca vai ter tanta sede de me tomar. Se quiser, sempre que quiser ir às estrelas, me dê a mão. Deixa eu te levar. E ela já abriu a casa dela pra gente. Obrigada. Que isso. Que bom ver você, A casa do meu coração você já mora, você sabe. Ai, que linda. Eu vou falar pra você que eu acho que no caminho todo que a gente veio, eu acho que eu falei várias vezes de você e vou repetir e provavelmente várias vezes pra você também. Já te disse isso, que além de ser uma mulher linda, você é doce, educada e faz questão de tratar as pessoas bem. Todas as Obrigada. pessoas. E isso te deixa mais linda ainda, viu? Você também, né? Você também. Quando você pensa, são 25 anos de carreira, quando você pensa na Tânia, que nasceu lá em Brasília, que começou a cantar desde muito cedo, o que passa na sua cabeça? Olha, passa que aquela menina já, sem saber, ela já tinha muito determinado o que queria, o que não queria, e já existia uma força e uma certeza de que eu chegaria aqui. Assim, hoje quando eu paro e olho para trás, eu falo, eu já imaginava que eu ia chegar aqui, e os meus pais me educaram muito dessa forma, de pensamento positivo, mas também da fé, né? Minha mãe é uma mulher de muita fé. E eu sempre acreditei nos meus propósitos, mas mais que isso, nos propósitos de Deus para minha vida. Então eu sabia que eu ia realizar os meus sonhos da melhor forma, porque com Deus é sempre melhor, é sempre mais bonito, é sempre maior do que a gente imagina, né? E eu já esperava. As mulheres da minha família são inspiradoras e elas foram muita inspiração para mim. As minhas avós, a avó Inês, começar pela avó Inês, mãe da minha mãe, sempre foi uma mulher de muita fé, de uma tranquilidade, de uma calma, de uma leveza. E ela foi a grande responsável por me incentivar na música. A música já fazia parte da minha vida, meu pai sempre tocou violão em casa e tudo, mas a minha mãe queria muito que eu desfilasse. Eu comecei modelando em Brasília. E a minha avó dizia, não, minha filha vai ser cantora. E aí a minha recordação é de uma mulher muito forte, mas ao mesmo tempo muito doce, a minha avó. Ela falava baixo, ela era calma, tranquila, com aquela mulher que foram 18 gestações, mas 16 filhos criados. Ela perdeu uma gravidez de gêmeos. E muito caridosa, ela fazia parte da Legião de Maria, então ela estava sempre trabalhando na igreja. A gente podia chegar, a gente morava longe dela, chegava na casa dela, se ela tivesse o compromisso dela na igreja, a gente tinha que esperar ela voltar. Ela estava de saída, já a avó volta, cheirosa, sempre muito perfumada, minha avó. E aí a minha avó ia com o livrinho de louvores, e muito fã do Padre Zezinho, então eu tenho paixão pelo Padre Zezinho, tenho muita vontade de conhecê-lo, porque... Você não conhece? Não conheço ainda. Precisamos fazer esse encontro. Mas sempre escutando o Padre Zezinho, e aí eu ficava ali na garagem de casa. A recordação mais forte da minha avó Inês é na garagem de casa,
com esse vento, assim, da tarde, a brisa da tarde, a gente comendo melancia de colher, era metade de uma melancia, tá, gente? Que ela amava e eu também amo. E cantando o livrinho de louvores. E a avó Johnny era assim, eu falo, a minha mãe às vezes fica meio enciumada, mas um pouquinho só. E aí eu digo, a minha avó Johnny, falo com certeza absoluta, foi a pessoa que mais me entendeu nessa vida, que mais me entendia. Eu não precisava falar, é doido isso, né? Tinha horas que eu ligava para ela para explicar alguma coisa, ela falou assim, Mara, não fala, eu te conheço. Bonitinha. E isso é algo muito, muito forte, né? Muito importante. Faz quanto tempo que a vovó Johnny foi embora? Minha avó, eu sou muito ruim de datas. Para mim parece que foi ontem, porque a minha saudade é diária. É diária? É porque diária. Você fala a minha com tanto maior carinho. Saudade, é. A minha avó tem... É difícil aceitar? 3 anos, partidas. eu acho. Hoje não mais. Quando a minha avó faleceu, eu já vinha numa maturidade muito grande em relação à morte, mas antes disso era muito difícil para mim. E eu chorei pela saudade, óbvio que eu já estava sentindo dela, de chegar ali e não escutar a voz dela, mas ela estava toda linda, aquele pezinho de francesinha, unha clarinha, toda vaidosa que sempre foi, cheirosa também. E eu entendi. E eu acho que eu tinha que estar ali porque eu já estava mais preparada. E o velório inteiro da minha avó foi música, foi de oração. Óbvio que a gente chorou, porque não tem como não chorar, né? Pela saudade. Mas já foi tudo muito mais tranquilo. Deus me preparou para esse momento. E na pandemia, um dos meus maiores medos era que a minha avó se fosse. Porque eu fui para os Estados Unidos e ela chorava todos os dias, falando, o que você foi fazer aí? E aí eu lá estudando, eu lembro que uma vez uma colega de classe recebeu a ligação que a avó tinha falecido e eu pensava muito nisso, eu falava, meu Deus, se acontecer alguma coisa com a minha avó e eu estiver aqui, eu acho que eu morro junto, porque eu não estava preparada. E aí no velório, quando eu vi o meu irmão participando pelo FaceTime, e um primo nosso que foi criado pela minha avó, que é o Dudu, que estava nos Estados Unidos com meu irmão, eu olhava aquela cena e falava, isso eu não ia aguentar. E Deus é tão perfeito que ele me trouxe de volta. Tinha um motivo de eu voltar para cá, que foi um pouquinho antes, né? Quando estava começando a anunciar a pandemia, eu vim, fecharam-se as fronteiras, eu não consegui voltar. Então, eu sempre... Hoje eu tenho essa paz e esse desapego da matéria e também das pessoas, porque eu nunca fui apegada às coisas, eram as pessoas. Hoje nem as pessoas. Deus me trouxe essa maturidade. Eu amo as pessoas, eu amo a minha família, eu amo a minha filha profundamente. Mas o meu primeiro amor é Deus. E eu sempre educo a Maísa falando assim, se um dia eu não estiver, teu pai não tiver, ninguém da família tiver, seu primeiro amor é Deus. Seu primeiro pai, a sua primeira mãezinha, Nossa Senhora. E é aí que você vai se segurar. Porque a gente, né, nós somos momento aqui, nós somos grãos de areia. E ainda tem gente achando que é o rei da cocada por dinheiro, por fama. Gente, não caiam nessa ilusão. Não caiam nessa ilusão. Né? Como você teve esses exemplos tão bonitos de mulheres fortes na sua família e de muito amor também, todas muito amorosas, né? Como foi quando você engravidou? O momento mais feliz da minha vida. O mais feliz. Não teve outro mais feliz do que a minha gravidez e o nascimento da Maísa. Eu pedi muito a Deus, ela foi muito esperada. A Maísa já era muito amada antes dela chegar. Né? Foram 2 anos eu tentando engravidar, eu com ovário policístico, né? E aí eu tentando engravidar há 2 anos e eu já tinha todo enxoval de menina. Olha já sabia que era ela. As pessoas falavam, mas você tá maluca? Eu falei, eu tenho certeza que eu vou ter uma menina primeiro. E então foi o momento mais importante, foi o momento que eu me senti mais bonita, sabe? Porque eu sempre fui muito vaidosa e tinha um problema com a minha imagem. As pessoas diziam, nossa, como você é bonita. Eu nunca me achei bonita, até eu virar mãe. Eu enorme, aquele seio enorme, eu me achava. Com a cara inchada no final, aquela coisa. E eu me achava linda grávida, eu me achei linda.
né? E eu vivia sempre nessa loucura da magreza, não sei o quê. Pois o momento que eu me achei mais bonita foi na minha gravidez. E eu tava enorme. E foi o momento que eu fui mais feliz, né? Então, a minha filha é a maior bênção, o meu maior presente, sem dúvida nenhuma. A gente está batendo papo e essa primeira parte a gente falou um pouquinho das mulheres, da sua vida, né? Mas a gente vai continuar essa história aí de autoestima, de autoconhecimento. Aguenta aí, é depois do intervalo. Toda mulher carrega uma herança feita de gestos, de força e de história que se entrelaçam. Somos o reflexo das que vieram antes e o espelho das que ainda virão. E é o amor dentro das suas infinitas formas que costura as gerações, unindo passado, presente e futuro. Nosso programa está apenas começando. Aproveite e siga as nossas redes sociais. @Programa Retratos Femininos. Vamos dar um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Você está assistindo Retratos Femininos. Voltamos com o nosso Retratos Femininos, que hoje conversa com ela, Tânia Mara, 25 anos de carreira. Já passou, né? Já passou um pouquinho. Aí a gente fala, quem fez esse cálculo aí foi o Léo, que ele é bom, né? Ele é bom de fazer conta, de lembrar as datas, menina. Eu depois da gravidez e depois do Covid, minha memória já não é mais a mesma. E aí ele fez o cálculo dos 25, foi quando a gente lançou o Voz e Violão. Já tem 1 ano e meio. Ó. Mas a gente ainda vai rodar com a turnê dos 25 anos de carreira e aí a gente tá comemorando com tudo isso. Nossa. Mas já passou aí um pouquinho, ficando velha, né? Não tá, não. Não tá. Começou nova, e começou com 9 anos. É bom ficar velha. Significa que Deus tá dando a oportunidade de viver muito, de contar muita história, de deixar muitas memórias aí, né? Quando as pessoas olham pra você e você fala, você deixou um pouquinho assim, ó, no finalzinho que a gente tava conversando, de que você não se achava bonita. Uhum. Como que isso aconteceu e por que você não se achava bonita? Não sei. Acho que a autoestima baixa mesmo. Eu acho que eu venho num trabalho. Eu não acho que eu tenho uma autoestima super elevada, não, tá? É um exercício diário. E aí, quando eu falo nas minhas redes sociais, muitas mulheres falam, nossa, Tânia, que legal, você é uma inspiração, mas assim, esse é um exercício. Tudo que eu falo, não é porque eu já sou doutorada no assunto e já me resolvi com todos esses assuntos. Eu me exercito aqui, às vezes, em público ou na rede social, né? Com as minhas seguidoras, que na maior parte delas são mulheres, para que isso realmente fique impregnado em mim de uma forma que eu possa dizer em breve assim, não, eu sou muito bem resolvida com isso, mas não. E eu digo sempre que o nascimento da Maísa, que a Maísa na minha vida me transformou, porque eu não queria que ela sentisse as coisas que eu senti na adolescência. Eu não queria que ela ficasse refém do filtro como um monte de adolescentes com a pele de pêssego. Estão reféns de filtro, e eu já vinha num processo com filtro que chegou meu irmão, né, que é meu gestor da minha carreira, o Rafael, a pessoa mais sincera, assim, e eu amo essa coisa. Os meus amigos mais próximos são muito sinceros e são aqueles que falam coisas que tem gente que fala assim, nossa, mas como é que eu acho massa, porque o artista tem muito isso de todo mundo dizer que é lindo, tudo que você faz, você pode fazer uma coisa horrorosa. Não, mas é artista. Não, as pessoas que estão próximas a mim são pessoas que me falam as verdades. Então, meu irmão, uma época, chegou e falou assim, Mara, tá pegando mal, você tá usando muito filtro, minha irmã, e eu não tava reparando. Aí ele falou, cara, não tá legal isso aí. Você não precisa dizer, eu falei, ai, mas a minha olheira, cara, mas é a sua olheira, mas, tipo, ele, como ele dirige os meus clipes, os meus projetos, eu falava, nossa, Rafael, não dá. Não dá, você é bonita assim. Isso ai, mas o meu olhar é meio caidinho, às vezes as pessoas falam assim, nossa, a Tânia tem um olhar triste. Gente, é o meu olhar. O Elvis Presley tinha esse olhar. Aí meu irmão um dia foi me dar uma aula sobre o Elvis Presley e Marilyn Monroe, que tinham um olhar mais...
poxa, o que chamava lindo. atenção no meu irmão é o olhar e você tá querendo mexer no seu olho, porque, ai, meu olhar tá meio de peixe morto. Minha mãe falava, ei, Amara, que seu olho de peixe morto. Brincando, né? Que era a forma nossa de brincar. E eu falei, eu não quero que a Maísa sinta isso, porque ela é linda naturalmente, porque ela é amada, assim, primeiro por Deus, depois pela família, por centenas de pessoas que amam, amigos, e ela tem que se amar como ela é. Então, o filho, ele é, quando eu digo que realmente transforma a vida de uma mulher, de um homem, um filho, é porque a gente quer ser exemplo nas coisas. As suas músicas falam muito de amor, né? São muito sensíveis. O que é o amor para você? O amor, para mim, ele é o que não espera nada em troca, o que ama em essência, não o físico, né? Porque se for só o físico, isso acaba um dia, todos nós vamos envelhecer, não seremos mais tão bonitos, não teremos tanto colágeno, né? Nem forças, e ele vai além, ele ultrapassa. O amor, ele tem que ser de alma para mim. E no amor, ele implica, sim, a paciência e o perdão diário, porque somos todos imperfeitos. Então, eu vejo muito amor quando eu sinto que as pessoas não me julgam, quando elas me amam exatamente como eu sou, com as minhas qualidades, os meus defeitos, quando elas me perdoam também pela minha humanidade, pela minha imperfeição. E assim eu tento amar hoje todas as pessoas à minha volta, mas digo as pessoas que eu amo diariamente, né, que eu convivo, que é a minha família, que é a minha filha, que é hoje meu namorado. Então, assim, é nessa forma. Tem um propósito. O que a Tânia quer para o futuro? Eu só quero sossego, paz e muito, assim, muito Deus na minha vida sempre, porque o mundo, ele tá muito difícil, né? E quando eu falo muito Deus, sim, tá sempre conectado com Deus, e Deus é amor, então eu quero muito amor, muita paz. E essa serenidade, assim, de fazer o que agrada a Deus, que Ele não deixa eu me perder no caminho, me perder para o mundo e me perder dos meus propósitos, dos meus valores, por nada. Nem por fama, nem por dinheiro, nem por agenda de shows. E isso já é muito claro para mim. Mas, às vezes, as pessoas não entendem, mas um dia vão entender. Talvez, um momento que eu nem esteja mais aqui, vai falar, caramba, ela abriu mão de muita coisa porque tinha um propósito maior, que é a minha morada eterna, que é estar perto do Pai, que é estar nos braços de Deus e Ele me reconhecer, olhar e falar, eu te conheço. É isso. Eu vejo Deus em você, acho que todas as pessoas veem, viu? E eu e você. O nosso programa chama Retratos Femininos porque a gente gosta de retratar a essência das mulheres. E hoje a gente conversou de várias coisas diferentes, né? E enquanto a gente estava conversando, a gente fez umas coisinhas para você ver. E eu quero que você olhe quem que é essa Tânia que tá aí. E eu já arrepiando. Vocês sabem que eu sou chorona? Eu tô tentando melhorar essa coisa da emoção. Não melhora, é você. O Rodrigo fala assim, não pode, mas na palavra de Deus fala, né? Que o nosso coração nos engana também. A gente não pode viver só da emoção. Eu tô tentando esse equilíbrio, hein? O rimo é a prova d'água, né? É a prova d'água. Ai, meu Deus. Essas fotinhas aqui. É de hoje. Para você olhar a Tânia de hoje, quem ela é? Nossa, é muito mais simples do que eu era. E aí existia, eu acho que uma Tânia que ainda se preocupava, poxa, outra pessoa que falava assim, pô, mas você é artista, você não pode assim, você não pode. Hoje quem fala isso, para mim, eu tô me afastando, porque eu acho que o próprio público, depois da pandemia e com a rede social, ele se conecta muito mais comigo do que quando eu estava sempre nos vestidos, nos saltos, naquela coisa diva, né, inatingível. Eu ficava desconfortável porque vai pegar mal, porque o lugar. Isso para mim já é outra Tânia, já é a menina de Brasília que dormia com os cachorros, que pegava cachorro na rua, que estava na casa da minha avó, limpando as salas, né, com a minha avó. E isso
não faz da gente deselegante. Pelo né? contrário, faz a gente ser autêntico, verdadeiro. E aí, olha aqui, ó, com a Maísa e com a Cristal. A minha família, as minhas meninas, é uma casa de meninas, de mulheres fortes, né? E a gente começou falando das mulheres fortes. E você, que é uma mulher fortíssima, maravilhosa, cheia de Deus no coração, de princípios, de propósitos, na minha casa, porque aqui é o lugar sagrado. Hoje, eu sempre recebi todo mundo o tempo todo. Hoje, eu sou muito mais reservada. Para vir na minha casa, para entrar na minha casa, não é todo mundo. E você não é todo mundo, tá? Nem vocês. A TV Aparecida mora no meu coração. Você viu que nosso amigo ali, ó, quantas vezes me buscou e a gente conversou sobre família, sobre vida. Aí ele manda pelo Instagram, que tá em oração por mim, torce, vê o que tá acontecendo. Então, assim, essa conexão verdadeira e despreocupada. Eu acho que é isso, é uma Tânia despreocupada. Quando alguém fala, eu acho tão cafona. Eu falo assim, a pessoa que fala, ai, mas não é chique. A palavra chique pra mim virou uma coisa cafona. Porque a pessoa que fica assim, nossa, mas isso é tão chique, ai, mas isso aqui é chique. No fundo, existe um vazio tremendo, porque aquela pessoa precisa estar amparada em algo que ela acha que é chique, mas que não é ela em essência. Exato. É muito chique a gente ser a gente, de Havaianas que seja, né? Óbvio que tem uns momentos que a gente vai, né? Na festa da minha filha eu coloquei todo um vestido glamouroso e tal, mas eu até ali eu falei assim, tudo bem, eu quero estar linda. O Léo falou assim, tem que estar, mas eu tenho que estar confortável, porque mais que isso, eu quero curtir esse momento. E eu curti como nunca na minha vida a festa de 15 anos da minha filha. Eu vivi. Em muitos momentos eu tive momentos que eu achei que eu tinha vivido e eu não vivia. Então hoje o estar presente no presente para mim, ele é fundamental. Eu tô aqui, eu tô atenta ao seu cheiro, às cores, às pessoas, a olhar no olho das pessoas. Eu tentava exercitar isso, mas às vezes a minha cabeça não deixava, ou a minha preocupação com o que as pessoas iam achar. E hoje não tem mais isso. E é tão gostoso estar com você. Obrigada. É viu? sempre muito bom estar com você. Eu já te falei isso, né? Eu também. Sempre senti essa leveza, essa verdade no seu sorriso, no seu olhar. É aquilo um pouco do que eu falei da minha avó. Não precisa falar muito, né? A gente não se fala sempre, mas tem um amor, um carinho, conexão, um respeito. Né? Tudo que falam, que assim, não é a Biane. Não, aí o Léo, não, porque a Biane vai estar... Tudo conta comigo. Você sabe que eu gosto de você também. De coração. Eu também, muito. Deus te abençoe muito. Amém. Obrigada por hoje. Obrigada a você. Equipe maravilhosa. E a Cristalzinha, ó. Ó, tá Cristal! Ô, Cristal! Você vê como é que é a energia da Biane? Ela chegou, a Cristal já foi. Veio. E a Cristal é enxerida, né? Que todo mundo que ela vai, não. Vem. Você tá doida pra aparecer? Vem. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Ai, que delícia, você apareceu no final. A liberdade de ser quem somos traz leveza, traz alegria, traz verdade. É o momento que deixamos de buscar aprovação e passamos a nos admirar por inteiro. Amar a si mesma é um exercício diário e é o encontro mais bonito que existe.